também cala muita gente é o Daverson, hein? É impressionante o Daverson, porque no Cuiabá ele já fazia muito gol. E ele fazia muito gol decisivo. Ele fazia os gols, como a gente diz, né? O gol que vale ponto. Gol de empate, que aí soma um ponto. O gol da vitória, que aí somam-se 3 pontos. O Daverson, por onde ele passa, ele faz gol. Eu acho que o Daverson, muitas vezes, ele é menos valorizado do que ele merece, minha opinião, e vou passar para vocês, porque ele é um jogador fanfarrão. Ele é um jogador que brinca muito. Aí, às vezes, as pessoas dizem, brinca muito e joga pouco. Mas eu não acho que o Daverson joga pouco. O Daverson pode não ser o mais técnico dos atacantes, pode não ser um craque, mas o Daverson é matador, ele sabe fazer gol e ele é decisivo, né? É impressionante o que esse cara faz em Libertadores, gente. O Daverson fez o gol do título contra o Flamengo, naquele erro bizarro do Andreas Pereira, mas depois de ontem, eu acho que se não fosse o Andreas, ia ser alguém, meu amigo. Porque a estrela desse cara em Libertadores, o Daverson ia fazer o gol do título. É impressionante. Aí o Daverson fez os 2 gols da classificação contra o Fluminense e agora faz 2 gols e dá uma assistência contra o poderoso River Plate. E o primeiro gol numa frieza absurda, surreal, a frieza do Daverson. E aí eu vou passar para o Mauro para perguntar para ele o que ele acha sobre o Daverson, que acabou sendo um baita investimento do Atlético Mineiro, né? Porque não foi um jogador caro, veio do Cuiabá e olha o quanto está entregando. E aí, eu depois vou querer ouvir o Vamp também, porque olha como o Corinthians tem a capacidade de fazer escolha errada, gente. O Corinthians negou o Daverson. Para contratar, adivinha quem? Pedro Raul. O Corinthians negou o Daverson. Claro, eu não digo que eu não sou covarde também. Eu não falaria, nossa, o Daverson é uma baita contratação. Não. Mas entre o Daverson e o Pedro Raul, pelos valores que os dois custaram, então, mas era 1000 vezes o Daverson. E aí não é comentário de resultado, não. Porque quando o Pedro Raul foi contratado pelo Corinthians, eu falei aqui no programa. Eu falei, gente, como que o Corinthians está pagando 5 milhões de dólares no Pedro Raul? O Pedro Raul não jogou nada no Vasco, saiu chutado do Vasco. A torcida do Vasco detestava o Pedro Raul. E aí o Corinthians contratou. Então, eu critiquei antes. Não é por resultado. Agora, até isso, né? O Corinthians negou o Daverson e olha o que o Daverson vem entregando no Atlético Mineiro. É impressionante, né, Mauro? E eu não concordo quando dizem, ele tem estrela. Eu discordo, ele tem frieza, ele tem o talento para finalizar numa hora que muitos têm medo, porque tem muito jogador que se esconde num jogo como esse. Eu acho que é mais do que estrela. Eu acho que é um cara que chama a responsabilidade nas horas difíceis, Mauro César Pereira. Primeiro eu queria fazer aqui uma observação, né? Uma informação importante. A proposta de 1 bilhão pelo Vinícius, ela não houve, ela não se concretizou. Os sauditas fizeram só uma sondagem. E a expectativa no mercado é que eles voltem no ano que vem, quando vai entrar na reta final do contrato do Vinícius, aí sim com força total para contratar o jogador. O Real Madrid, na hora, já rechaçou qualquer coisa. Na verdade, eles vieram no retrovisor do Real Madrid e deram uma piscada, né? Aí o Real Madrid falou, você não vai me ultrapassar agora. Então, beleza. Espera um pouquinho que eu volto. Aí eles vão voltar com o motor mais forte para tentar passar à frente. Eu acho que é mais ou menos por aí. É por aí. É por aí. Então, a expectativa é que eles façam essa investida depois, até dentro de uma proposta de mudar o patamar de contratações do futebol da Arábia Saudita, porque ela quer sediar a Copa do Mundo. Ou seja, eu não vou trazer veteranos como... O cara é genial, mas é um veterano. Cristiano Ronaldo. Já está indo um monte de... Benzema. Né? Não, já estão começando a trazer os novos. Agora eu vou pegar quem é a estrela maior. O Vinícius? É ele. Até esse tal prêmio aí pode pesar mais nesse sentido. É melhor do mundo? Eu quero. A mostrar que os caras não estão brincando e tal, enfim. Que é uma questão de Estado, né? O sport wash, né? O uso do futebol para fazer mudança de imagem do país, esse tipo de coisa. Sobre o Daverson, no ano passado a gente falou que várias vezes sobre ele, que as pessoas não levam muito a sério, porque ele é um cara meio gaiatão e tal. Ontem também fez uma papagaiada lá, uma hora. O cara é cheio de 9 horas, como diziam antigamente. Mas ele é bom atacante, sem dúvida alguma. Ele jogou no futebol espanhol, aí passou pelo Palmeiras com altos e baixos. Eu acho até que ele sai do Palmeiras não por uma questão técnica, mas por um certo desgaste, algumas situações
que talvez tenham cansado lá o pessoal, segue seu caminho. E o Palmeiras nisso vai muito bem. O Palmeiras rompe ciclos sem traumas. O Palmeiras continua ganhando campeonatos aí, e o Davidson segue a vida dele. É assim que deve ser. Nisso o Palmeiras me parece exemplar aqui no futebol brasileiro. Eu não vejo o palmeirense que, o David... Não, cara, depois veio o Endrick, que foi campeão brasileiro, agora tem outros jogadores lá, tem o Estevão. Provavelmente não digo, mas tem uma chance grande de ser campeão brasileiro de novo. Falar do Galo, né, mano? O Palmeiras, uma chance bem grande, né? Do Palmeiras, enfim, do Galo. E seguiu o caminho dele. Mas ele é bom atacante. Ele no Cuiabá, no passado, a gente falava sobre isso. Até ele chegou a mostrar uns números aqui em dado momento. O Davidson tinha participação em, 70%, 80% dos gols do Cuiabá. Ou era gol, ou era assistência, sempre tinha participação. Foi no momento que o Cuiabá ganhou vários jogos, até se colocou no bloco de cima da tabela de classificação do campeonato. E por isso que ele foi para o Atlético, porque ele estava bem lá no Cuiabá, o Atlético contratou, né? Contratou para compor elenco. Ele tem nada mais, nada menos que 4 gols seguidos na Libertadores. 2 do Fluminense, e ontem meteu mais 2. Ou seja, ele classificou o Atlético para a semifinal, e ontem ele encaminhou a classificação de novo, né? Está muito próximo. Já está pago, né, irmão? O River Plate vai ficar lembrando agora daquela quase remontada contra o Palmeiras, né? Na pandemia, que ele tomou de 3-0 lá no estádio do Independente, o estádio dele estava em obras, e aí fez 2-0 aqui no Allianz Parque, teve um pênalti que voltaram atrás, um gol anulado também com interferência do VAR, mas ficou muito perto de vencer pelo placar de que precisava. Os argentinos agora vão passar a semana lembrando esse jogo e tentando imaginar um final diferente. Mas vai ser bem complicado. Até porque o Davidson, o Paulinho, o Hulk, Arana, é muito provável que o Atlético faça um gol lá em Buenos Aires, acho eu. Agora, é isso, né, o velho Vamp? O Davidson estava mostrando um bom futebol no Cuiabá, e muito se fala agora na internet que o Davidson foi oferecido ao Corinthians e o Corinthians preferiu o Pedro Raul. O Corinthians contratou o Pedro Raul, que seria muito mais caro na época. Foi uma escolha errada, óbvio. Claro que isso agora vai viralizar porque o Davidson está entregando no Galo. Agora, eu acho que muitos na época que o Galo contratou questionavam. O Galo cheio de dinheiro contratou o Davidson, que está no Cuiabá. Verdade. Como você disse agora, né, Vânia? Já se pagou. O Davidson já se pagou com esses 4 gols seguidos em jogos decisivos de Libertadores. Você vê que o Atlético vai, né? Ele teve aquele problema lá no Cuiabá. O Atlético contrata e tendo no grupo, né? A gente falou que tinha time titular, Hulk, Paulinho, Scarpa, mas dentro do plantel do Atlético Mineiro ainda tem Allan Kardec e tem o Vargas, né? Mais 2 atacantes. E o Milito usou ele muito bem. Veio usando ele muito bem. Ele mesmo, ontem na coletiva, ele falou que, depois ali do jogo, ele falou, o pessoal me vê muito como um folclore, tem que me olhar mais minha bola, mas ele também faz as coisas para que as pessoas olhem ele como folclore. O mais importante é que ele chegou bem, está se dando bem no Atlético. O Atlético caminhou aí para ir para a final. Acho muito difícil. O futebol pode tudo, mas uma semifinal, você abrir 3-0 com jogadores que você tem, vai jogar no Monumental, que é um estádio grande. Eu acho que o Atlético já está com o pé na final e o Davidson foi decisivo ontem. Fez gol e deu passe para gol, né? Fez 2 e deu passe ainda para o terceiro, o gol do Paulinho. E fez um ainda que foi anulado. Estava impedido mesmo, né? É o que eu falo, né? O Mauro até falou dos talentos dos jogadores, que provavelmente o Galo vai achar um gol lá. Num time que tem Paulinho, num time que tem Hulk, num time que tem Scarpa, num time que teve Bernard, que teve o Savarino também, que teve o Savarino, né? O Savarino agora está no Botafogo, mas que tem o Arana, o Davidson é o cara que mais está chamando a responsabilidade nos jogos mais importantes. Tudo bem, o Hulk fez aquele golaço contra o Vasco, mas o que é mais importante? Uma semifinal de Copa do Brasil ou uma semifinal e quartas de final de Libertadores? Não tem comparação. E ele tá chamando a responsabilidade, cara. É impressionante, porque não são gols fáceis que ele tá fazendo, não. Principalmente o segundo gol dele ontem. Não é um gol fácil. Poucos atacantes fariam aquele gol ali chutando cruzado, tirando do goleiro. O primeiro gol, muitos fariam.
E muitos também perderiam chutando de primeira. Ele não, ele teve a frieza de cortar o goleiro e fazer o gol. É o Davidson mostrando, assim, muita personalidade. Eu vou passar a palavra para o Bruno já, até para falar desse jogo de volta, porque o Galhardo disse que o River vai precisar fazer um jogo perfeito para reverter o resultado, e é aquilo. É um dos jogos mais importantes da história do River, porque é o jogo que pode, se houver um milagre, colocar o River na final na sua casa. A final vai ser no Monumental de Nunes, o estádio do River Plate. Ou seja, vai ter ainda uma mobilização, como disse o Mauro, lembrando o jogo do Palmeiras, lembrando outras viradas do River Plate, para fazer a torcida acreditar que possa haver um milagre. E eu vou querer escutar o Bruno sobre essa situação. Agora, o Galhardo fala em atuação perfeita para tentar reverter. É que eu posso viralizar de novo, né? Mas que se dane. Para mim já era, Bruno. Para mim o Atlético já está na final. Você acredita que um time com tantos talentos quanto o Atlético possa levar 3 gols de diferença e não fazer nenhum lá na Argentina, com o River que vai aberto? Óbvio. Vai precisar fazer 3 gols. Vai abrir espaço para esse Atlético Mineiro. E lembrando também, hein? E aí depois eu quero escutar do Mauro. O Mauro falou ontem que o Milito conhece o Galhardo, né? Eles já se enfrentaram muito. Isso pode ter feito a diferença? Eu acho que os técnicos não. Acho que a grande diferença foi que logo depois do segundo gol veio o terceiro. O Galo aproveitou bem o momento para nocautear o adversário. No momento que o adversário estava balançando ali, que quando o Atlético era melhor, faz o primeiro gol, depois o jogo dá uma equilibrada. O River chega a jogar de igual para igual, não chegou a criar tantas oportunidades, não criou claríssima, acho que não teve nenhuma, mas era um jogo igual, depois do 1-0. Aí quando o Galo faz o segundo, na sequência ele já mete o terceiro gol. No momento que o River balança, que o River tá ainda perdido com o segundo gol, ele toma o terceiro. Ali, acho que ele matou o confronto. É um confronto que é equilibrado, e acho que é um confronto equilibrado. 3 gols é muita coisa, 2 gols já seria muita coisa, 2 gols já era muita coisa. 3 não vejo essa chance não, só uma coisa muito anormal. Nunca houve uma virada de 3. Não, é muito difícil, né? Até o jogo River e Palmeiras, que todo mundo lembra, numa circunstância dessa, o River não virou. Ele faz um jogo, esse jogo perfeito que o Galhardo fala, o River fez aqui em São Paulo contra o Palmeiras, naquela semifinal que o Palmeiras faz 3-0 na Argentina. O River fez um jogo perfeito aqui, e não deu, foi 2. Aí chegou a ter um pênalti marcado, que foi desmarcado com vídeo, e a arbitragem acertou ali. Podia ter num detalhe o River ter feito o terceiro gol, jogou bola para isso, mas mesmo jogando muita bola aqui contra o Palmeiras naquele dia em 2020, né, já era 21, porque por causa da pandemia, emendou um ano no outro, não deu, né, não virou. E não imagino que isso vai acontecer, e não acho que nem que vai chegar perto. O River pode até vencer o jogo. Acho que cada um era favorito na sua casa. O Atlético era favorito ontem, o River favorito em Buenos Aires. Mas a vantagem é muito grande. Então, pode até o River ganhar lá, mas não acredito que vá nem ameaçar a classificação do Atlético Mineiro. Isso aí. Bom, rapaziada, separei esse corte do Jovem Pan Esporte, Pilhado, Mauro César, Vampeta e Bruno Prado, falando aí sobre a vitória do Galo ontem. Por fim, né, rapaziada, o Mauro César conseguiu pelo menos dar um elogio aí ao Galo, né, cara? Isso é uma coisa que assusta qualquer um, não é muito normal disso acontecer. Mas enfim, o Galo mostrou que foi um time gigante ontem e tá mostrando para que veio. Tamo aí para ser campeão da Libertadores. Tamo junto. Se gostou do corte aí, deixa seu likezão. É nóis. Se não for inscrito, se inscreva no canal, dá essa moral aí. Valeu, tamo junto e é nóis. Fui.